People, agora já posso respirar. Real Madrid ganhou, passamos depois dos playoffs. Cara, o Tchouaméni, eu tenho certeza que o Tchouaméni só precisa de companheiros melhores. Que jogador é o Tchouaméni? MVP da primeira mão contra o Benfica, lá em Lisboa, MVP no jogo de hoje. Apesar de eu acreditar que contra o Benfica, lá em Lisboa, no primeiro jogo da primeira volta, quem foi melhor foi Vinícius Júnior. Mas no jogo de hoje, Tchouaméni, um senhor jogador. Vitória importante do Real Madrid no jogo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E se você quiser saber mais sobre esse vídeo, só vem. Fala meu people, sejam bem-vindos ao meu canal, esse é o canal Fala Madrid. People, vitória importantíssima, agora sim, Real Madrid voltou ao seu lugar de origem, onde nunca devia ter saído, tá? Perdemos aquela classificação direta, né, para os oitavos, mas acabamos aí de passar mais uma vez num jogo que inicialmente acreditava-se que seria um pouquinho tenso pela historicidade que aconteceu lá em Lisboa, com o caso de Vinícius Júnior e Prestiani, né? Apesar do Benfica de insistir em trazer Prestiani para Madrid, mas mesmo assim o jogo foi sereno, o jogo foi uma vitória boa do Real Madrid. O jogo começou até meio inclinado para os jogos do Benfica. Benfica entrou um pouquinho intenso, o Real Madrid perdia muita jogada no primeiro tempo. Richard Rio e o número 8 do Benfica, que eu esqueço o nome, dominaram os primeiros 10 minutos aí do jogo, né? O Real Madrid parecia um pouquinho perdido, tá? Mas mesmo assim, depois o Real Madrid conseguiu retornar o controle do jogo. Tivemos a ausência de Kylian Mbappé no jogo de hoje. O Kylian Mbappé, já falei várias vezes aqui que o Real Madrid gerenciou muito mal a lesão de Kylian Mbappé. Hoje eu percebi, precisava de um atacante, porque Gonçalo Garcia é um bom jogador, mas ele parecia muito flutuante no jogo de hoje e muitas das vezes deixava Vinícius Júnior sozinho, à mercê das qualidades de Vinícius Júnior. Deixava Vinícius Júnior abandonado. Beleza, Vinícius Júnior, você faz o que faz. Eu sei que Gonçalo Garcia é um jogador muito flutuante, mas hoje ele não apoiou. Não só Vinícius Júnior, muitas das vezes Vinícius Júnior encontrava-se sozinho, tinha que obrigatoriamente partir no 1 contra 1 para ver o que é que fazia. E também, várias vezes, o Trent Alexander-Arnold procurava alguém para traçar a bola lá na grande área e não achava, tá? Senti muita falta desse atacante e tinha que fazer esse papel. E Kylian Mbappé, infelizmente, por culpa do próprio Real Madrid, Kylian Mbappé estaria jogando hoje, mas lembro-me, no dia 7 de dezembro do ano passado, Kylian Mbappé se lesionou, teve uma lesão no joelho, a seleção francesa estava preocupada com isso, mas o Real Madrid insistiu que ele tinha que jogar os 3 jogos contra o Talavera, contra o Sevilha, mas os últimos 3 jogos do Real Madrid antes da virada do ano, o Real Madrid colocou para jogar justamente para fazer os mesmos números de gol, né, 59, para passar o recorde de Cristiano Ronaldo aí de 2013 que fez no Real Madrid. Eu achei muito errado que o Real Madrid fez no gerenciamento da lesão de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé tá afastado aí e, people, infelizmente por causa disso eu senti falta, tá, de um atacante hoje que correspondia com o Vinícius Júnior, com a presença de Vinícius Júnior na área. E pronto, enfim, ganhamos, mas eu deixo essa ressalva aqui para o Real Madrid. People, o Arbeloa, apesar de ser um técnico um pouquinho inexperiente, mas eu gosto muito da ousadia de Arbeloa. Ele me transmite ser um técnico que realmente entende o espírito madridista, porque talvez é o último dos 5 técnicos do Real Madrid que mais coloca os jovens jogadores, tá? Eu venho sentindo essa falta nos técnicos do Real Madrid. Não sei se era pressão, mas a Arbeloa tem essa visão. Vimos aí no final do jogo o Thiago Pittar e o Palácio entrando no jogo. Esses meninos precisam de rotatividade para dar espírito do Real Madrid, para rechear o Real Madrid, tá? Talvez a solução do Real Madrid está dentro do time, tá? E o Pittar é um jogador muito bom. O Thiago Pittar, número 45 do Real Madrid, é um jogador muito bom, preenche muitos espaços vazios, procura muita bola, é um meio campo, cara. Gostei de ver a participação dele, apesar de jogar menos de 15 minutos aí no jogo de hoje, tá? O Real Madrid saiu na desvantagem, né? O primeiro gol, o Real Madrid, como o Benfica estava muito volumoso, diferente do próprio Real Madrid, o Real Madrid saiu na desvantagem aos 13 minutos, gol aí do Benfica, né? Numa falha. Pipo, aquela falha, mais uma vez, o Real Madrid mostrou a fragilidade defensiva que tem, porque aquele corte de Raul Asensio foi um corte não inteligente, tá? Porque o Raul Asensio,
na posição em que ele estava, na posição que ele caiu para cortar a bola, se ele cortasse a bola com o pé direito, a bola sairia fora. Só que ele escondeu o pé direito e cortou com o pé esquerdo, o pé que dava a direção para o gol. Naturalmente acabou condenando o Courtois, né? Colocou em risco o Courtois. O Courtois, mesmo sendo esse excelente jogador, nesse poder de reação, apesar dele ter mais de 1,90 m, nesse poder de reação muito forte, ainda se evitou o gol contra, né, de Raul Asensio, e o jogador do Benfica aí acabou empurrando sozinho, fazendo o gol aí do Benfica, 1-0 para o Benfica, nesse caso, né? E o Real Madrid não tardou, reagiu, que foi muito importante essa reação do Real Madrid, numa jogada em que Arda Güler tocou para Valverde, numa penetração na área, tocou a bola para trás, achando o Tchouaméni, que fez um golaço no estilo a Toni Kroos, numa bola livre em que ele bateu um chute intencional, fazendo com que a bola curvasse, desenhasse uma trajetória muito bonita, né? No modelo estilo a Toni Kroos, apesar do Toni Kroos bater no chão, o Tchouaméni fez esse gol com um pouquinho de elevação, né? A bola um pouquinho mais elevada, e o gol foi muito bonito. 2 minutos depois do gol do Benfica, não dando tempo do Benfica reagir nem festejar, tá? Foi muito importante. Às vezes eu tenho a sensação que Tchouaméni precisa de companheiros melhores, porque, cara, ele naturalmente joga muita bola. Tchouaméni é um general desse meio campo. Na frente do zagueiro, o papel que ele fez hoje excelentemente bem. Que jogo que ele entregou, tá? Penso eu que esse jogo de hoje foi muito melhor que o jogo da primeira volta, que ele também foi coroado como MVP. Hoje, naturalmente, merecidíssimo. Se não fosse ele, seria Vinícius Júnior, normalmente. A diferença do jogo da primeira mão e esse jogo, o melhor jogador do Real Madrid de lá foi Vinícius Júnior, depois Tchouaméni, e no jogo de hoje é Tchouaméni, depois Vinícius Júnior. Mas em ambos os jogos o Tchouaméni acabou saindo aí coroado, saindo com o troféu de melhor em campo num jogaço, tá? O primeiro tempo 1-1 para os dois times, tá? O jogo que se acreditava que seria um pouquinho tenso, mas não foi muito tranquilo assim no primeiro tempo. No segundo tempo o Real Madrid entrou sem nenhuma alteração. As alterações do Real Madrid foram feitas bem mais tarde, mas tivemos aí 2 episódios extremamente complicados, extremamente difíceis, lesões do Raul Asensio, que saltou junto com o Camavinga e ele caiu de cara, tá? Numa falta de comunicação dos dois jogadores. É natural que quando um jogador salta juntamente com o outro, pelo menos eu que joguei um pouquinho de bola, tá? Eu não sou craque, mas joguei bola. Uma das instruções é que você avisa para outro jogador, é minha, deixa, alguma coisa parecida, só pra... Mas na minha opinião faltou um pouquinho de comunicação entre esses dois jogadores. Os dois saltaram ao mesmo tempo, cabecearam e houve um contato enquanto estavam no ar, né, e que gerou esse impacto, caíram um do lado do outro, mas o Raul Asensio caiu muito mal, teve que sair com colar cervical, que acabou preocupando aí o Real Madrid. Mais uma baixa, né, já sabemos que a parte mais debilitada do Real Madrid acaba sendo a zaga, mais uma baixa. Alaba teve que ser sacado aí de urgência, tá, para o Real Madrid. Além desse lance, tivemos também uma preocupação no lance do Rüdiger, num corte em que ele teve junto com o Álvaro Carreira, em que ele, na tentativa de cortar a bola, ao escorregar, encolheu os pés e bateu com o joelho no peito de Rüdiger. Rüdiger estava tossindo durante o jogo, né? Durante aquele impacto. Teve que ser tirado pelo time médico do Real Madrid. Também foi um momento tenso, mas foi nada preocupante. O Rüdiger já quis voltar para o jogo, para retornar ao jogo e o jogo seguir. O Rudigão, o nosso robô aí, o nosso menino eufórico, o careca do jogo de hoje, com o look novo, graças a Deus, tava tudo bem, tá? O segundo gol do Real Madrid saiu nos pés de Vinícius Júnior, mais uma vez, numa jogada de contra-ataque em que Vinícius Júnior é achado aí, numa arrancada de Vinícius Júnior, em que ele troca a bola do pé esquerdo para o pé direito para bater com intenção, uma bola bem desenhada, sem chance aí para o goleiro do Benfica, fazendo o 2-1 do Real Madrid. Real Madrid vitorioso, mais uma vez, no agregado 3-1 para o Real Madrid. Excelente vitória para o nosso Real Madrid, graças a Deus. Agora eu já posso respirar, né? Posso respirar em paz. O meu maior medo era que a gente fosse eliminado
nos oitavos de finais. Cara, seria um vexame, tá? Agora, temos aí pela frente o sorteio que vai ser na sexta-feira. O Real Madrid pode pegar pela frente o Manchester City ou o Sporting. Se for Manchester City, será a sexta vez consecutiva durante 5 anos que o Real Madrid vai jogar contra o City. Lembrando que já jogamos com o City essa temporada, né? O Real Madrid perdeu 2-1, bem lá no começo da Champions League. E agora temos a chance aí de um reencontro com o Manchester City. Eu, pra ser sincero, people, cansei de jogar com o City. Eu queria ver um Sporting no nosso caminho, pelo menos para nos dar chance de avançar um pouquinho mais, porque a estrutura do Real Madrid, como futebol jogado, ainda carece de alguns ajustes, ainda carece de alguns alinhamentos, tá? A nossa parte defensiva, o nosso meio campo, tá? Conforme eu já disse, eu acho que Tchouaméni precisa de companheiros melhores, pela qualidade às vezes que ele entrega mesmo. O Courtois merece defensores melhores por aquilo que ele entrega. Se for o Sporting de Portugal, vamos torcer que seja. Teremos uma chance aí de pelo menos passar e sonhar com esse troféu mais uma vez, tá? Que o Real Madrid também merece, também somos filhos de Deus, nós somos os reis da Champions League, e ser eliminado muito cedo sempre é vexatório, sempre é vexatório. Então, people, vamos esperar o sorteio na sexta-feira às 7 horas da manhã, 7 horas de Brasília. Mais uma vitória importante para o Real Madrid, depois da derrota contra o Osasuna. Vamos agora para a La Liga, temos o jogo contra o Getafe, no Santiago Bernabéu, na segunda-feira, né? No dia 2. O Real Madrid já volta a jogar aí no dia 2 contra o Getafe na La Liga. People, bom, esse foi o resumo do jogo, basicamente. Vitória importante do nosso Real Madrid. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça, dá o seu like, se inscreva no canal, me ajuda a crescer esse canal e Ala Madrid.